Hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê e por que é importante saber do sono do bebê. Para que eu preciso saber como é que funciona o sono do bebê? Eu não posso simplesmente fazer como a Júlia, minha aluna do curso, que fez uma entrevista comigo, que disse assim, vou me preocupar com o sono do bebê? Que estresse é esse que essas mães vivem? Sono é uma coisa tão inata. O bebê deve nascer sabendo dormir. Eu vou pegar meu filho que nasceu, eu vou colocar para dormir no berço e ele vai dormir. E assim a Júlia pensava que era o sono do bebê. E descobriu que não é assim. Descobriu que o sono do bebê tem muito mais particularidades. O sono do bebê tem muito mais substratos que é necessário o entendimento para que você consiga organizar e tenha um sucesso no sono do seu bebê. Existem mães sortudas, existem mães que não fazem nada e o bebê dorme a noite inteira. Até existem, viu, gente? Mas é uma exceção. Então, provavelmente, essa mãe, ela sentiu o bebê, ela se conectou com o bebê, ela foi indo no ritmo do bebê e ela foi acertando os pontos chaves do sono do bebê. Mas não é assim que acontece com a maioria dos bebês. A maioria dos bebês precisam ser ensinados com apego, sem estresse, sem treinamentos estressantes que deixam o bebê chorando, mas a maioria deles precisa realmente de intervenção. E eu vou explicar por que precisa de intervenção. Você vai sair daqui hoje entendendo o passo a passo do sono do bebê. E por que sono é importante? Por que você entender sobre o sono do bebê? E você tem muita gente pergunta, mas tem problema o bebê não dormir tão bem? Às vezes o bebê desperta tanto na madrugada, mas ele mama, volta a dormir. E aí, tem problema isso? Gente, o sono, ele é peça fundamental para o aprendizado. Tudo que o bebê aprende durante os saltos de desenvolvimento, durante o dia, tudo que o bebê aprende, ele se concretiza durante o sono. Todas as novas habilidades, ela vai se concretizar durante o sono. Então, já está mais do que comprovado que sono é essencial para o bebê aprender, para o bebê ficar descansado, para o bebê não ser um bebê estressado, não ser um bebê birrento, para o bebê não ter repercussões negativas lá na frente, como déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de aprendizado. Então, tudo isso já está mais do que comprovado nos estudos. Então, é importante realmente que a gente tenha o foco no sono do bebê e ensine ele a dormir o mais cedo possível. Quanto mais cedo você organiza a rotina, quanto mais cedo você entende como funciona o padrão de sono do seu bebê, mais cedo ele vai dormir bem, mais cedo ele vai se desenvolver e vai ser uma criança mais saudável. E vou começar falando para vocês sobre os principais hormônios relacionados ao sono. Nós temos 2 hormônios que são essenciais para o sono, tanto para o sono do bebê quanto para o nosso sono de adulto também. Só que esses 2 hormônios, eles funcionam muito bem quando eles estão em equilíbrio com o bebê. Se a gente deixa um dos hormônios, que é o cortisol, ficar muito elevado, ou seja, se ele fica mais estimulado do que o outro hormônio, que é a melatonina, esse bebê ele vai ter dificuldade com o sono. Ele pode ter dificuldade para começar o sono, ele pode ter dificuldade na hora de emendar um ciclo de sono no outro, e ele pode ter dificuldade em fazer um sono longo, em realmente acordar mais tarde. Ele vai precisar acordar cedo, 4 da manhã, 5 da manhã, se esses hormônios eles não estiverem em equilíbrio. Então, eu vou começar falando aqui sobre a melatonina. A melatonina, ela é o mesmo hormônio que a gente também tem, nós adultos. Tem gente que tem problema, que tem insônia, que toma essa melatonina, né? Essa melatonina, nós não usamos ela de forma artificial para o bebê. Não existem estudos que comprovem nem a segurança, nem a eficácia da melatonina artificial para o bebê. Então, a gente não trata o sono do bebê com medicação. No máximo que algumas mães podem fazer é a homeopatia, para quem acredita, enfim. Eu não sou homeopata, mas também não sou contra, tá? Mas a gente não trata o sono do bebê com medicação. Você não vai dar Dramin para o bebê dormir, você não vai dar Rivotril para o bebê dormir. E você não vai poder utilizar melatonina também para o bebê dormir. Então, como é que a gente vai tratar o sono do bebê? Entendendo como ele funciona e agindo em cima do que é palpável para a gente. Agindo em cima do que a gente... Agora que você tem conhecimento, você vai saber onde você consegue agir. Então, a melatonina, o bebezinho recém-nascido não tem produção de melatonina. Ele não consegue produzir a melatonina. Ele só vai começar a produzir melatonina lá por volta do 3º mês de vida.
Ué, doutora Lara, então como é que ele faz para adquirir a melatonina? Como que funciona? Bom, bebês que mamam no peito, seio materno, eles adquirem a melatonina da mãe, pelo próprio leite materno. É uma quantidade pequena, mas é uma quantidade que ajuda o bebê no sono dele. Então, bebês que são amamentados têm melatonina vinda do leite materno. E os bebês que não são amamentados, que só tomam fórmula, eles não têm produção de melatonina até os 3 meses de vida. Então, só de você saber isso, você para aqui um pouco e desmistifica aquele mito que fala que bebê que toma fórmula dorme melhor que bebê que mama. Não existe isso, gente. Isso é um mito. Ah, mas o leite materno é fraco, não sustenta o bebê. A fórmula não, a fórmula é que nem uma feijoada. Você dá lá, o bebê fica cheio e vai dormir a noite toda. Não necessariamente. Não é verdade isso. O leite materno, ele tem melatonina, ele ajuda o bebê a dormir. As meninas que eu já entrevistei, e as entrevistas elas estão disponíveis lá no YouTube por enquanto, depois eu vou trazer aqui para o Instagram e para o Facebook. As meninas que eu entrevistei, por enquanto, todas amamentam exclusivamente. E o bebê dorme a noite toda. Então, quebre esse mito. Acredita no seu potencial de prover a alimentação do seu bebê, que é a melhor alimentação que ele pode ter nesse período, até os 6 meses de vida. E você ainda vai estar fornecendo melatonina para o seu bebezinho de 0 a 3 meses. Lá por volta do 3º mês de vida, o bebê começa a produzir melatonina. Isso é muito bom. É a hora que o bebê, de fato, organiza o sono dele para ele conseguir dormir a noite inteira. Então, é muito comum a gente ter bebezinhos que você organiza a rotina desde o nascimento e quando chega por volta dos 3 meses, ele dorme a noite inteira. Ou, no máximo, acorda 1, 2 vezes para mamar, por fome mesmo, por questões do estômago pequeno, para adquirir calorias. A Beatriz, por exemplo, tem a neném que dorme a noite toda. A Júlia tem um bebezinho de 3 meses que já dormiu algumas noites inteiras, mas a maioria das noites ele ainda acorda 1 vez para mamar. E esse é o padrão do bebezinho até 3 meses de vida. Não existe isso o padrão do bebezinho com 3 meses, por exemplo, acordar de hora em hora para mamar. Está errado, tem algo errado. Precisa organizar a rotina, precisa ver o que está acontecendo para esse bebê acordar de hora em hora. Um bebê de 3 meses de vida tem capacidade para acordar 1 ou 2 vezes só à noite, quiçá dormir a noite inteira. É diferente do recém-nascido. O recém-nascido pode acordar de hora em hora. O estômago é desse tamanico. À medida que ele vai crescendo, o estômago vai aumentando e ele vai conseguindo adquirir essas calorias durante o dia. E o sono noturno fica mais prolongado. Então, a melatonina, ela funciona como um hormônio calmante, um hormônio que vai fazer o bebê desligar aquela chave da atividade e vai dormir. Então, lá por volta do 3º mês de vida, ele começa a sua produção e a hora que a melatonina começa a ser produzida é lá no finalzinho da tarde, início da noite, por volta de 18 horas mais ou menos. Então, o sol se põe e aí a melatonina começa a ser produzida. É a hora que a maioria dos bebezinhos que tem uma rotina bem estabelecida dormem, começam a dormir. Bebês dormem cedo. Por quê? Porque a produção de melatonina neles é cedo. É diferente da gente que tem o pico de melatonina lá para as 10, 11, meia-noite. Bebezinho não. 18 horas começa ali a produção da melatonina, ele vai começar a ficar com soninho. É a hora que os bebês têm que dormir, entre 18 e 20 horas, a maioria. Então, melatonina começa a ser produzida, o bebê vai dormir, e essa melatonina ela ajuda o bebê a pegar no sono rápido, ajuda o bebê a aprender a emendar um ciclo de sono no outro, e ajuda o bebê a prolongar o sono até de manhã. Então, ela é muito importante. E aí você entende por que a partir dos 3 meses de vida, o sono do bebê tende a ficar mais constante, porque agora o bebê tem melatonina. E o outro hormônio? O outro hormônio que contrabalanceia a melatonina é o cortisol. O cortisol é um hormônio da atividade, é o hormônio do alerta, é o hormônio que quando a gente está estressado, ele está lá no alto, está no pico. E esse cortisol, ele começa a ser produzido quando o sol nasce. Então, o sol começa a nascer 4h30, 5 da manhã, aqui mesmo em Salvador, nesse verão, 4h30 da manhã a gente já tem o sol nascendo. Às 4h30 da manhã vai começar a produção do cortisol no seu bebê. E aqui você entende por que ontem, quando eu falei do ambiente do sono, lá na live de ontem, eu falei para você, qualquer fresta de luz acorda o bebê. Qualquer fresta de luz é responsável pelo bebê despertar. Por quê?
Quando vem uma frestinha de luz, mesmo o bebezinho de olhos fechados, mesmo a gente dormindo, quando a gente está dormindo, a gente está de olho fechado, quando começa a nascer o sol, que entra uma frestinha de luz, a gente, mesmo de olho fechado, percebe que o ambiente não está 100% escuro. O bebezinho, a mesma coisa. Então, essa fresta de luz, ela vai ser responsável por fazer o cortisol começar a subir. E aí você vai entender por isso. É por isso que o seu bebê acorda às 4h30 da manhã, às vezes. Porque entrou uma frestinha de luz, o cortisol dele começou a produção, e aí ele acordou. Opa, hormônio do alerta, hormônio da atividade, hormônio de perceber o que está acontecendo aqui ao redor. E aí você entende agora por que você precisa deixar o ambiente do seu bebê escuro, o máximo que você conseguir, sem fresta de luz, breu total para dormir o sono noturno. Esse cortisol, então, ele começa a ser produzido com o nascer do sol, ele vai ter seu pico por volta de 8 horas da manhã. E aqui também agora você vai entender por que eu sempre falo, bebê dorme cedo e acorda cedo. Bebê não deve estar dormindo 10 da noite, bebê não deve estar acordando 10 horas da manhã. Você está perdendo o pico de cortisol. Esse pico de cortisol que acontece às 8 da manhã é essencial para o bebê consolidar as atividades, colocar em prática as atividades, ficar feliz, acordar sorrindo. Vocês vão perceber que quem tem bebezinho pequeno vai perceber que à medida que o bebê vai crescendo, o ritual do bom dia, ele começa a ser muito prazeroso, porque você vai chegar lá, quando você der um bom dia para o seu bebê, ele vai abrir aquele sorrisão. É o cortisol ali, ó. Ele dormiu uma noite inteira, ele descansou. Então, o bebê dorme cedo e acorda cedo por uma questão fisiológica. Não é simplesmente porque a gente quer que o bebê durma cedo para ter uma rotina cedo, não. Não é só por isso. Para a gente ter tempo para a gente, não é só isso. É fisiologia. O que é fisiologia, doutora Lai? Funcionamento no organismo do bebê. Os hormônios funcionam no organismo do bebê dessa forma. Cortisol, nascer do sol, pico às 8 da manhã, melatonina às 18 horas. O bebê deve acordar até às 8 e deve dormir até às 20. É a forma mais fisiológica que você tem de prover saúde para o seu bebê, saúde do sono do seu bebê, certo? Bom, esse hormônio cortisol, ele é o hormônio responsável por um efeito muito famoso aí, que você já deve ter, quem me segue há mais tempo já ouviu, com certeza já me ouviu falar sobre isso. Quem é novo por aqui, quem é nova por aqui, vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Que é o quê? O efeito vulcânico. Vocês já ouviram falar em efeito vulcânico? O efeito vulcânico, ele é chamado também, ele é conhecido de forma mais popular como a hora da bruxa. Essa daí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A hora da bruxa, que é lá para o final da tarde, ela era conhecida antigamente, o pessoal achava que essa hora da bruxa acontecia por causa de cólica. Será que é cólica mesmo que o bebê está tendo? E aí começaram a estudar e viram que não é cólica, que na verdade o que acontece no final da tarde com o bebê é nada mais, nada menos do que um efeito vulcânico. Um cansaço exacerbado daquele bebê que precisava dormir um pouco mais durante o dia e não conseguiu dormir. Daquele bebê que precisava tirar sonecas, mais sonecas durante o dia, ou que precisava tirar sonecas mais longas durante o dia e não conseguiu. Quando o seu bebê não tira a quantidade de sonecas ideal para ele, não tira o tempo ideal de sono diurno, ele chega no final da tarde extremamente estressado, cansado, exausto, ele chora, ele berra, você fica sem saber o que fazer, nada acalma o bebê. Por isso chama efeito vulcânico, que é um vulcão, sabe aquele vulcão em erupção? É o bebê quando não dorme bem de dia, chega lá no final da tarde assim, aquele vulcão em erupção. E você, quando você deixa isso acontecer com o seu bebê, já está sendo um passo muito ruim para ele ter um bom sono noturno, porque ele já está estressado, ele já está com um pico de cortisol lá no alto, e esse pico de cortisol vai impedir ele de ter uma noite inteira de sono. A gente vai ter live para falar sobre efeito vulcânico também, mas eu vou falar aqui para vocês rapidinho. O que o efeito vulcânico acarreta na vida de um bebê? Dificuldade para o bebê começar o sono noturno agitado, despertares noturno, despertar às 4 da manhã, cedinho. São esses 4 efeitos negativos do efeito vulcânico. Então, se você quer evitar que o cortisol fique alto, que o seu bebê fique ativo e estressado, evite o efeito vulcânico. Estabeleça boas sonecas para o seu bebê durante o dia. Ajude o seu bebê a dormir durante o dia. Deixe o seu bebê dormir de dia no colo.
Eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu já falei várias vezes, a gente vai ter live também, onde eu vou, mais uma vez, bater nessa tecla do colo. Que agonia é essa de ter o bebê dormindo fora do colo de dia? Aí o bebê não dorme de dia e não dorme de noite. Então é muito melhor, mais saudável você deixar o bebê descansado no colo durante o dia. O bebê vai aceitar o berço do sono noturno muito mais fácil. Por quê? Porque o sono noturno, ele é um sono mais pesado do que o sono durante o dia. O sono durante o dia do bebê é um sono extremamente leve, muito leve. Você vai perceber que às vezes cai uma chave no chão, qualquer barulhinho acorda o bebê. E durante a noite não. O sono da noite ele já é um sono mais pesado. Então, quer que o bebê durma a noite inteira, passo número 1, evitar o efeito vulcânico. Como é que você evita? Sonecas durante o dia, certo? E quando a gente fala de soneca, é inevitável você falar de rotina. Então, quando você tem se o seu bebê dorme bem de dia, ele tem sonecas bem estabelecidas, provavelmente ele tem rotina estabelecida. Ele tem hora de banho, ele tem hora de passeio, hora de ir para o tapetinho de atividades. E a rotina, ela ajuda no equilíbrio entre esses dois hormônios, no equilíbrio entre o cortisol e a melatonina. Olha como tudo começa a fazer sentido agora, né? Olha como vocês são... Para e escuta, olha como é que você consegue entender agora por que o bebê é assim. Nossa, mas começa tudo a fazer sentido quando você entende o funcionamento do sono do bebê. E vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o ciclo de sono do bebê. Como é que esse ciclo de sono do bebê funciona? Então, você já entendeu os hormônios, melatonina e cortisol. Agora eu vou falar para você um pouquinho do ciclo. Nós, adultos, temos um ciclo de sono longo. Então, a gente deita para dormir. O nosso período de leve despertar, ele acontece com um tempo bem maior de sono. E esse leve despertar nosso, ele é muito sutil, tanto que a gente nem percebe. Raramente, pode perceber vocês, adultas, raramente a gente até percebe, né? A gente dá aquela acordadinha ali na madrugada, na mesma hora a gente volta a dormir. Mas é raro a gente perceber esse leve despertar. O bebê não. O leve despertar do bebê é um despertar muito maior do que o nosso. E o ciclo de sono do bebê é um ciclo curto. O que é um ciclo curto, doutora Lari? Fala em relação a tempo, a hora, para eu entender melhor. Você vai entender agora por que o seu bebê, na hora de dormir a soneca, ele a cada 30, 40 minutos ele acorda. Meu bebê só tira a soneca de 30, 40 minutos, doutora Lari. É o tempo do ciclo de sono do seu bebê. O ciclo de sono, o que é o ciclo de sono? Vamos lá. Para quem é novo aqui, quem nunca ouviu falar, ciclo de sono é o tempo que o seu bebê fechou o olho, dormiu, até o tempo que o seu bebê abriu o olho e acordou. Esse é o ciclo de sono que ele fez. Esse ciclo de sono, quando ele vai passar por leve despertar, ele pode aprofundar, mas um ciclo de sono tem a duração no recém-nascido por volta de 40 minutos a 1 hora. O que isso significa? Que a cada 40 minutos a 1 hora, o seu bebê vai passar por um leve despertar e se ele não sabe, se ele não aprendeu a voltar a dormir, ele vai despertar e vai acordar. Ele pode despertar estressado, mal-humorado, porque ele queria dormir mais, mas ele não consegue. Ele queria prolongar essa soneca, mas ele não consegue. E aí você precisa ajudar ele. Você precisa ensinar ele a prolongar essa soneca. Então, esse ciclo de sono, ele funciona assim, ó. Os primeiros 10 minutinhos é o período que o bebê está ainda em sono leve. Ele está ali, ele está quase dormindo. Depois dos 10 minutinhos, ele passa a dormir. Entre 10, 20 minutinhos mais ou menos, ele começa a entrar em sono profundo. Por volta dos 20 minutos, ele entrou em sono profundo. Vai ficar no sono profundo entre 20 e 30 minutinhos. Quando deu lá para 20, 30 minutos, 30 minutinhos ele está no sono profundo, ele vai começar a passar de novo pelo sono leve. E ele vai ficar no sono leve até os 40 minutos. Quando chegar em 40 minutos, ele vai ter um leve despertar. Ops, acordou. Não sei dormir de novo. Acordei para sempre. Aprendi a dormir de novo. Acordei, abri o olho. Ai, que delícia, eu quero dormir de novo. Fecha o olho e dorme de novo. Dorme mais um ciclo de sono, mais 30, 40 minutos. Então, esse ciclo de sono, ele é muito pequenininho. Ele é pequeno. 40 minutos, gente, é um ciclo de sono muito curto. Muito diferente do nosso ciclo de sono adulto. E é por isso que muita gente não entende, mas nossa, mas por que o bebê não consegue dormir? O bebê não consegue dormir porque o ciclo de sono dele é curto e ele não aprendeu a emendar um ciclo no outro. Ai, doutora Lari, o que eu posso fazer para ensinar o meu bebê a emendar um ciclo de sono no outro? Vamos lá.
Primeiro ponto-chave para você estabelecer, para você conseguir fazer o seu bebê emendar um ciclo de sono no outro, vai ser você estabelecer rotina com o seu bebê. Muito mais do que técnica. Muita gente me pergunta, mas não tem uma técnica que eu preciso fazer para prolongar a soneca do meu bebê? Até tem técnica, eu explico lá no curso para as meninas, eu vou falar para vocês também, quando a gente for falar de soneca, eu vou falar essa técnica para vocês também, mas muito mais do que fazer a técnica de ajudar o bebê a prolongar o ciclo de sono, é você estabelecer rotina. Quando você estabelece rotina, o bebê por si só aprende a prolongar o ciclo de sono. Então, rotina é a base de tudo, é a base. E mais uma vez eu vou falar para vocês, rotina é diferente de cronograma. Não é nada com rigidez, no mesmo horário, não precisa dormir no mesmo horário todo dia, tomar banho no mesmo horário, não. Precisa fazer a mesma sequência, porque um dia o bebê vai acordar mais cedo um pouquinho, no outro dia ele vai acordar um pouquinho mais tarde, tá tudo bem. Bebês não é que nem a gente, que a nossa rotina é um cronograma, né? A gente acorda às 6, vamos malhar, vamos fazer aquilo. Não. O bebê até quase 1 aninho de idade, ele não vai ter uma rotina cronometrada. A rotina do bebê até 1 ano de idade é uma rotina de sequência de atividades. E a gente vai ter live também para falar sobre isso. É muita coisa, muito conhecimento aqui que eu vou estar transmitindo para vocês aí ao longo desse mês, tá? Bom, então, você entendeu que o ciclo de sono do bebê é curto, que a cada 40, 50 minutos o bebê desperta. E além disso, além do ciclo do bebê, o ciclo de sono do bebê ser curto, o bebê passa muito mais tempo em sono leve do que em sono profundo. Muita coisa para dificultar o sono do bebê, né? Mas não é. Sabe por que é assim? Por um mecanismo de sobrevivência, por um mecanismo de proteção do bebê. Então, o bebezinho ele é muito pequenininho, ele não tem maturidade neurológica ainda. Se o bebê dormisse um sono muito profundo, a gente correria o risco do bebê não acordar. Ele não tem maturidade ainda para regular muito bem. Então, o sono do bebê ser leve é um mecanismo de proteção mesmo do bebê, tá? Então, você entendeu que o bebê tem tudo para não dormir bem. O ciclo de sono é curto, ele não sabe dormir, ele não sabe emendar um ciclo no outro. E, além disso, o sono do bebê é muito leve. Difícil, né? E você ainda acha, muita gente ainda acha, que bebê dormir é inato. Que o bebê vai nascer e vai saber dormir. Não é bem assim, principalmente durante o dia. Durante o dia, o sono do bebê é muito mais leve do que à noite, certo? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa de intervir muito de dia, deixar o bebê dormir no colo, simular mais ainda o ambiente de sono durante o dia, porque o ciclo do sono é curto e o sono é muito leve. E à noite, né? Vamos lá, vamos falar do sono noturno agora. Quando é que o bebê organiza a dormida da noite? A gente sabe que o bebê recém-nascido ele pode acordar de hora em hora para mamar, tá tudo bem, faz parte. O estômago é pequeno, ele precisa se alimentar, ele precisa de calorias. Quando é que o sono do bebê começa a se organizar? Geralmente, entre a 4ª e a 8ª semana de vida, ou seja, entre o 1º e o 2º mês de vida, é a hora de você começar a estabelecer os rituais. Entre o 1º e o 2º mês de vida, por questões fisiológicas, né, por organização hormonal do bebê, ele começa a organizar o 1º período de sono noturno. Então, ele começa a dormir, por exemplo, 18, 19 horas, e ele já tem a capacidade de dormir 4, 5, 6 horas seguidas. Então, tem bebezinhos de 1 mês e meio, que já dorme, por exemplo, das 18 até a meia-noite. Meia-noite ele precisa acordar para comer, ele mama, e aí ele pode acordar mais uma vez ainda, tá? Entre o 1º e o 2º mês de vida, por volta de 3, 4 da manhã e depois de manhã. Um bebê de 2 meses que desperta meia-noite e às 4 da manhã para mamar, ele está com um sono perfeitamente fisiológico. Tem nada de errado aí. Tá tudo bem. Ah, doutora Lari, mas o filho da minha vizinha tem 1 mês e meio e dorme a noite toda. Existem as exceções, mas a maioria dos bebês entre o 1º e o 2º mês de vida vai despertar de 1 a 2 vezes para mamar. A partir do 2º mês de vida, já é mais fácil dormir a noite inteira ou acordar apenas 1 vez. O padrão da maioria é acordar 1 vez. Depois do 3º mês de vida, você vai fazer de tudo para organizar ao máximo a rotina do seu bebê para que ele durma a noite inteira. Ou acorde 1 única vez. Também está ótimo, está um sono maravilhoso para a idade. E quando é, então, que ele tem capacidade de dormir a noite inteira? A partir dos 3 meses ele já tem. A maioria dos bebês vai conseguir fazer isso por volta entre o 3º e o 6º mês de vida. A maioria dos bebês que você organiza a rotina,
A maioria dos bebês que participa, por exemplo, do método SRA, né, que é o sono e rotina com apego. Você ajuda o bebê não simplesmente com rotina, mas também oferecendo segurança, né? Tem a parte do apego, que só eu falo sobre isso. Você não vai encontrar assessoria, né, de sono e una esses dois fatores, como eu estou falando aqui para você, tá? De rotina e apego. É isso que vai virar a chave aí, o seu bebê vai passar a dormir a noite inteira, porque ele vai se sentir seguro para dormir a noite inteira, certo? Então, o primeiro ciclo de sono se organiza aí por volta dessa idade, mais ou menos entre o primeiro e segundo mês de vida. E aí pronto, depois disso ele vai passar a organizar o sono da madrugada, geralmente depois do terceiro mês de vida, que é quando eu falei, né, tem capacidade de dormir aí já a noite toda. Depois que você consegue organizar o sono noturno, o próximo sono que se organiza, geralmente com uma rotina bem estabelecida, ele já fica dormindo mais ou menos no mesmo horário, são as sonecas da manhã. É a segunda coisa que se organiza. Por último, as sonecas da tarde. A soneca da tarde ela é uma briga da maioria dos bebês, é uma luta. E é por questão fisiológica mesmo do bebê. Tem nada de errado, não é culpa sua, não é falta de rotina, não. O bebê briga para dormir porque ele quer ficar acordado, ele quer ficar desperto, ele quer conhecer o mundo, ele passa pelos saltos de desenvolvimento que deixam ele super acelerados. Pronto, você entendeu que você consegue organizar o sono noturno, depois o sono da manhã, depois o sono da tarde. Isso é o fisiológico do bebê. Além de entender tudo isso, você também precisa entender que o sono do bebê no primeiro ano de vida, ele é afetado por vários fatores. Então, mesmo você fazendo uma rotina direitinho, você oferecendo apego, pode ter períodos que o seu bebê pode despertar um pouco mais. Então, um bebê que dorme a noite inteira, pode ter períodos onde ele começa a despertar uma vez, ele pode ter um sono mais agitado 1 ou 2 dias. Por quê? Porque existem vários fatores que atrapalham o sono do bebê no primeiro ano de vida. E é por isso que o SRA, a metodologia Sono e Rotina com Apego, o curso e a assessoria, ela dura 1 ano. Você tem acesso ao curso e acesso a mim, como assessora, e a minha equipe por 1 ano. Por quê? Porque existem vários fatores que podem atrapalhar o sono do seu bebê nesse primeiro ano de vida e que muitas vezes é um ajuste simples que você precisa fazer para ajustar e você não sabe. Você começa a ficar desesperada porque o bebê começou a acordar. E quais são esses fatores que levam o bebê a despertar várias vezes nesse primeiro ano de vida? Primeira coisa, saltos de desenvolvimento. Durante o primeiro ano de vida, o bebê vai passar por 8 saltos de desenvolvimento. Então, dos 10 saltos que existem, 8 acontecem no primeiro ano de vida. Se você não tem uma estrutura, se você não aprende a antecipar as necessidades do seu bebê, a sua rotina, que estava tudo bem, tudo direitinho, ela vai por água abaixo. E quantos relatos de mães eu já ouvi dizendo isso? Mas, doutora Lara, meu bebê dormia maravilhosamente bem até tal idade. A partir de tal idade, desandou tudo e nunca mais eu consegui organizar o sono do bebê. Você já deve ter ouvido também, mães, que passaram por isso, ou até mesmo algumas de vocês já podem ter passado por isso. Isso é muito comum, porque você precisa aprender a adaptar. A rotina, ela não é rígida, ela não vai ser igual. Você não vai fazer uma rotina agora e vai ficar igual para lá o ano inteiro, não. Você vai precisar adaptar o tempo inteiro. E esse ajuste fino da adaptação da rotina, muitas vezes as mães têm dificuldade. Então, além do salto de desenvolvimento, a gente tem nascimento de dentes, angústia da separação, alguns períodos de regressão do sono, que são naturais da idade, né? A própria mudança de rotina, às vezes a família se muda para um lugar, para o outro, vai viajar, vai passar férias em outro lugar. A própria mudança de rotina atrapalha também esse sono do bebê. Os picos de crescimento. Então, é importante que você obtenha a informação e aprenda a ajustar, a identificar a necessidade do seu bebê. Só assim você vai ter um bebê que vai dormir bem durante o primeiro ano de vida inteiro. Então, vai ter períodos onde ele vai te dar sinais de que ele está começando a dormir mal e você vai reajustar prontamente aquela rotina, reajustar prontamente a necessidade do bebê e pronto, as coisas fluem e tudo dá certo. Então, eu quero que você saia dessa live entendendo que as intervenções no sono do bebê são necessárias. Você consegue entender isso? Você consegue entender que é necessário que você intervenha no sono do seu bebê para ele conseguir dormir? Você precisa intervir, você precisa ensinar, você precisa ajustar a rotina, você precisa ajustar o ambiente. Senão você não tem como o bebê dormir a noite inteira. E eu quero que você entenda que o bebê não saber dormir, o bebê não dormir. Ah, meu bebê não dorme, meu bebê não dorme, meu bebê não dorme. Isso é normal. O normal é o bebê não saber dormir mesmo. E você sai daqui entendendo por quê. Você já entendeu sobre os hormônios relacionados ao sono, você já entendeu sobre o ciclo de sono,
você já entendeu que o sono do bebê é leve, você já entendeu que existem vários fatores que atrapalham o sono do bebê no primeiro ano de vida. Então não tem desculpa agora para dizer, eu não sei por que esse menino não dorme. Agora você já sabe, você só precisa aprender a intervir em cima disso. Então a gente vai intervir, óbvio, mas é óbvio também que a gente vai respeitar a maturidade do bebê. Não estou falando de um treinamento que vai fazer um bebê de 1 mês, deixar lá largado no berço e dormir na esteira, não é isso. Você vai intervir e respeitar a maturidade do seu bebê, sem ficar brigando com ele. Quando você briga com ele, não adianta nada, pelo contrário, você prejudica ele. Cortisol vai lá em cima quando você entra numa guerra de sono com o seu bebê. Então, as intervenções benéficas, elas vão ajudar o seu bebê a dormir. E o bebê, gente, os palpiteiros falam, bebê não dorme, bebê não tem capacidade de dormir. Bebê tem capacidade de dormir, você já entendeu aqui que o bebê tem a capacidade de dormir a noite inteira, desde que você intervenha, que você ensine ele a dormir.